Salve Tricolor, beleza? Eu sou o Larry, começamos mais um episódio do Morumba Cast, dessa vez com um convidado, primeiro episódio com um convidado, e aqui ao meu lado está o Theo. Salve Tricolor, Lerão, mais uma vez um prazer. Hoje é a estreia, né, de verdade, porque, pô, no último foi só a gente, né? Sim, pré-estreia. Te trombo todo dia já, não aguento mais, então foi mais do mesmo, né? E hoje é um convidado muito especial por dois motivos. Primeiro, é lógico, é o nosso primeiro convidado, e segundo, porque é um cara, um conhecido meu pessoal, que eu conheço já há alguns aninhos aí. E, pô, uma honra te receber, Marcelão, como primeiro convidado. Marcelo, para quem não sabe, para quem não acompanha, ele é repórter e setorista da Gazeta Esportiva, site, né? Onde eu pude fazer 2 anos de estágio ali no meio da minha faculdade de jornalismo também. E foi onde eu conheci a fera aí, que para mim é uma das maiores referências aí no setorismo tricolor. Marcelão, um prazer. Pô, obrigado pelas palavras, pelas generosas palavras. O Theo é muito generoso, né? Mas obrigado mesmo pelo convite, é um prazerzão falar com vocês, participar do podcast, e tamo aí para o que vocês precisarem. Maravilha. Beleza. Marcelão. Antes de só comentar do cenário, né? Que no primeiro episódio passou batido. A gente tá preparando um cenáriozinho melhor, né? Tá melhorando. Por enquanto tá um pouco no improviso, mas aos poucos. A gente vai pôr uma toalha aqui, que a gente tá tomando um Pelezinho da loja de bordado que tá complicado. Qual que é o nome da loja? Reino Bordado. Reino Bordado? Reino Bordado. Salva nós. Reino Bordado. Pelo amor de Deus. Mas pro próximo episódio já vai estar tudo ajeitadinho, toalhinha bonitinha aqui, com a nossa logo aqui em cima, beleza? Maravilha. E, Marcelão, por que você decidiu fazer jornalismo, assim? O que te chamou a atenção? Que falou, pô, quero entrar na faculdade de jornalismo, quero seguir essa profissão. Cara, assim, no meu período de escola, eu sempre tive muita dúvida sobre o que eu ia fazer. Tanto é que para cada faculdade eu prestei um vestibular diferente. Em uma faculdade eu prestei vestibular para administração, em outra para direito, em outra para jornalismo. Eu fui atirando para tudo quanto era lado. E aí eu já estava até matriculado numa faculdade para cursar administração. E aí, de repente, me ligaram falando que uma pessoa não se matriculou e eu era o próximo da lista para fazer jornalismo. E aí eu falei, pô, isso deve ser um sinal, né? Isso deve ser um sinal de última hora falando, não vai cursar administração, curse jornalismo que você vai se dar melhor. E aí eu falei, bom, então bora fazer jornalismo, né? Porque no fundo era o curso que eu queria fazer. E aí eu comecei a estudar e a analisar para qual área eu queria seguir. No fundo, eu sempre gostei muito de futebol, cresci assistindo futebol e era realmente fanático por futebol. Mais do que por um time, por futebol. Então eu acabei decidindo trilhar um caminho no esporte e por sorte, comecei a estagiar na área e hoje tô aí cobrindo São Paulo. Legal. Foi você como repórter já, não só de site, mas com participação na TV também, né? Você apresentou, eu tava apresentando Mesa Redonda. Sim, eu apresento Mesa Redonda com a Michelle e com o Flávio, faço algumas coisas para a TV quando eles precisam. É porque a rotina do site ela é muito intensa, né? Assim, não dá para toda hora deixar um pouco de lado para fazer TV, então a gente sempre tenta conciliar da melhor forma, nem sempre consegue, então, mas sim, faço algumas coisas para TV e também para o site. Acho importante, né, ser multimídia, assim, ainda mais agora na era da internet. Sim. Você tem que ter um bom texto, tem que ter uma desenvoltura na frente da câmera, saber falar legal, porque acho que como em toda área, é importante você tentar ser o mais completo possível, o mais versátil possível, né? Exato. É igual um jogador de futebol, tem que fazer umas 2, 3 posições hoje em dia, né? E por ser repórter, normalmente é você que faz as perguntas, você que entrevista. Hoje é algo inédito ou você já teve participação em alguma... Você já esteve como entrevistado em algum lugar? Cara, assim, já me entrevistaram em algum...
para alguns outros podcasts, para trabalhos de escola também. Mas, pô, é uma honra estar aqui porque o Theozão me conhece, pode fazer perguntas até melhores do que os outros, né, pô? Exato, já conhece melhor entrevistado e tal. Já tenho alguns detalhes, algumas lembranças obscuras aí do Marcelo. Que é isso. Tá louco. Mas deixa pra já. Não vou queimar cartucho agora, não. Mas quando você tá presente, você falou que tá apresentando às vezes, né, a Mesa Redonda, Sim. como tá do lado, assim, tipo, por exemplo, o Flávio tá há anos, a Michelle também há anos, assim, quando você chegou, o tratamento deles, assim, foi tipo, você conseguiu se sentir à vontade pra fazer ali o que você tava fazendo, sem se sentir nervoso, assim, tipo, nossa, tô... Cara, apresentando. a equipe toda é muito legal, assim, eu só tenho elogios pra todos, porque eles sempre me recepcionaram muito bem, me fizeram com que eu me sentisse muito à vontade sempre, me deram liberdade e me encorajaram sempre. Então, é muito legal quando você trabalha com pessoas que têm um nome, que têm uma reputação, só que ao mesmo tempo não tem essa vaidade e eles dão todo o apoio, todo o suporte que você precisa. Então, acho que isso foi muito legal, assim. Foi muito legal. É lógico que na hora sempre bate aquele friozinho na Sim. barriga, né? Pô, a gente tá falando do programa esportivo mais tradicional da TV brasileira, mais antigo, enfim. Mesa Redonda. Eu tenho 23 anos. Meu irmão, tem um irmão bem mais velho, tem um irmão que tem 43, 42, alguma coisa assim. E aí, tipo, eu lembro de eu ficando mais velho e eles vendo as mesmas pessoas lá, tipo, Mesa Redonda, Mesa Redonda. Eu também Mesa sempre Redonda, acompanhei, pô, fã de esporte. E é legal, cara. É muito bacana quando você pensa, poxa, eu tô participando de um programa mega tradicional. Então é bem gratificante. E o pessoal que participa do programa também é nota 1000. E só pra demarcar, quantos anos de Gazeta já? Foi seu único Cara, emprego? não foi meu único emprego. Na faculdade eu comecei a estagiar em alguns outros lugares também, mas no esporte foi o meu primeiro e único local onde eu trabalhei, né? Eu entrei em 2015 como estagiário, fiquei 2 anos como estagiário até 2017. Aí eu fui efetivado em 2017, então já são aí 5 anos como repórter e mais 2 como estagiário, 7. E foi diretão, né? Você era estagiado e recebeu a... Quando tava acabando o meu contrato, eles me ofereceram a proposta de permanecer, e aí eu já tava até pensando em fazer outras coisas, talvez viajar para fora, ficar 1 ano fora. Mas aí eu aceitei, vi como uma boa oportunidade e estamos aí até hoje. Legal. Lá na Gazeta tem um pessoal que, às vezes, tem um programa bem legal de estágio lá, né? Que junta com a faculdade Casper Libero, que é no mesmo prédio. E muita gente, às vezes, termina o estágio, sai da Gazeta e, mesmo assim, mantém o contato, volta. Depois volta. Eles mantêm uma relação bem, bem legal com o pessoal que passa por lá. Você trabalhou na Gazeta também, né? Um tempinho. Então, eu fiz o estágio de 2 anos, mas não permaneci, né? Eu fui trabalhar em outros lugares também, passei pelo UOL, pela TV Cultura, mas lá, com certeza, foi a experiência que eu guardo com maior carinho, assim, muito por conta disso, assim, porque era um ambiente muito legal de se trabalhar, muito tranquilo, pessoas muito legais, Celinho, Fini, pessoal do site, não, pessoal que não aparece na TV, né? Sim. E que tá lá todo dia também. E, demais, só lembranças boas. Gosto disso. E uma curiosidade que eu tenho, assim, você saiu da faculdade direto pro estágio. Sim. E aí você estagiou quanto tempo? 2 anos. 2 anos de estágio. Quando eu tava chegando nesse finalzinho, assim, de tipo... porque geralmente, quando eu tô estagiando alguma coisa assim, você vai chegando no finalzinho do contrato, você fica, mano, e agora, tipo... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tipo, o lugar é legal, tudo... Você sente vontade de estar ali, mas você fica com aquela apreensão de, tipo... E agora? Aí quando os caras chegaram em você e falaram assim, bom, você vai, agora você tá aqui a proposta pra você ser nosso repórter, daí você já chegou de lá pra ser nosso jornalista, etc. Você já chegou de lá pra ser setorista de São Paulo ou você teve ali outro caminho? Eu tive um processo de transição, assim. No início eu era meio que um quebra-galho, né?
cobria a folga de repórter, de setorista, fazia o que tinha que fazer, tocava umas pautas, umas entrevistas e tal, mas estava sempre ali na redação, como um coringa. Uhum. Aí depois abriu a vaga para setorista do São Paulo, me chamaram e aí foi indo. No início eram 2 setoristas, agora só tô eu, assim, eu cuido sozinho de toda a parte de São Paulo. Uhum. Mas não foi de imediato, não. Teve um tempo aí um período de transição, vamos dizer assim. E é muito difícil cuidar sozinho, assim, da parte do São Paulo? Você acha que... Cara, né, velho? Porque, assim, você tem aí uma jornada de trabalho de 8, 9 horas, sei lá. E aí, nesse período que você tá fora da redação, que você tá resolvendo suas coisas particulares ou tá dormindo, não sei... outra pessoa tem que tocar, mas você tem que estar sempre alerta e vendo se está acontecendo alguma coisa, passar para o pessoal. Às vezes você não está trabalhando, mas está apurando no celular. Então eu costumo dizer que você trabalha, entre aspas, 8, 9 horas por dia, mas no final das contas você está sempre online trabalhando, porque é a profissão, né? Não tem jeito. Sim, tem que estar... Eu já estive nessa posição aí, do me mandar mensagem pra completar a nota e o caramba. Quando era folga até, né, que me emprestava o notezinho. Quando eu era escalado pra ir pra treino, né? Mas em cima disso eu até queria te perguntar, por curiosidade, quando foi seu primeiro treino como setorista, se você lembra qual foi, qual que era... o comando lá do São Paulo? Cara, se eu não me engano, o meu primeiro treino no São Paulo deve ter sido com o Osório. Provavelmente foi com o Osório. Eu não lembro qual treino foi, mas eu tava como estagiário ainda. E no dia eu não fui nem com o repórter, eu fui sozinho, acho que cobri a folga do repórter e foi com o Osório. Mas eu realmente não lembro qual treino foi. Sim. Eu só lembro da época, mais ou menos, do São Paulo, e foi mais ou menos por aí. O primeiro jogo que você foi até o Morumbi cobrir, assim, não, tipo, assistir, foi cobrir. Você lembra qual que foi? Cara, que eu fui cobrir... Realmente são tantos que é difícil de lembrar. E o treino também eu não me recordo se foi com o Osório ou se foi com o Bausa. O Osório passou pelo São Paulo em 2000 e... Foi antes do Bausa, não foi? Antes. Foi 15. 2015. O Bausa 2016 foi quando a gente chegou na semifinal da Libertadores. Quando fomos roubados. Foi um dos dois. Foi um dos 2 gringos. E o jogo eu também realmente não me lembro. Mas é lógico que tem uns que são marcantes, assim, mas são tantos que não dá nem pra recordar. Agora, final, semifinal, mata-mata, esses aí a gente lembra. Bom, né? Esses aí é até gostoso de trabalhar. Estádio cheio. Sim. Falando nisso, eu queria uma curiosidade também, que eu já cobri alguns treinos, tive essa oportunidade, outros eventos. Mas jogo eu nunca fui e minha curiosidade não é nem sobre o jogo, assim, sobre a cobertura dentro do estádio, mas fora, no antes, assim. Como que é você fazer uma cobertura no meio da massa ali, no meio da torcida, no cordão ali, né? Sim. Ainda mais no São Paulo, ali no Morumbi, que tem a recepção quase todo jogo importante. Cara, antes de um jogo importante, o estádio já começa a ficar o entorno cheio, né? A galera, pai indo com filho, gente vindo de caravana de outras cidades, e a empolgação é grande, assim. Agora, esse ano, principalmente que o São Paulo tá disputando vários mata-matas, tá chegando longe nos mata-matas. Então é sempre muito legal, porque você vê ali nos olhos dos torcedores toda essa expectativa, nos olhos de uma criança que às vezes está indo pro estádio pela primeira vez. Porque assim, a gente que tá lá todo domingo, toda quarta, acaba sendo um negócio que perde um pouco aquela magia, né, que tinha quando a gente era criança e ia pro estádio. Mas para aquela gente que é quem faz o futebol, que são os torcedores, né, que estão lá enchendo estádio, pagando ingresso, gerando receita para o clube, essas pessoas, elas ainda têm essa magia muito viva dentro delas. Então é muito bacana. E poder levar isso tudo
pro torcedor que tá longe do Morumbi, que tá longe do time, que tá acompanhando às vezes de outra cidade, em outro estado. Também é bacana e você se sente numa responsabilidade grande de poder tentar relatar com a maior precisão possível tudo que tá acontecendo. Ainda mais agora na era das redes sociais, né? Que tem stories, tem reels, tem post pra lá, post pra cá. Você acaba não dependendo muito de uma câmera. Você consegue levar isso de uma forma mais humana pro cara que tá do outro lado da tela. Então é muito legal. E eu acho isso muito, muito importante, assim, você conseguir fazer com que a pessoa que tá longe se sinta, tipo, sinta um pouco do que é estar ali perto. Sim. Porque eu costumo ir bastante ao Morumbi e toda vez, não importa, o jogo, tipo, em casa, a gente assiste o jogo junto, em casa, São Paulo e Ituano, eu sinto já, tipo, fico naquela tensão como se fosse um jogo importante, eu fico ansioso. Quando eu vou pro estádio, não importa o jogo que seja, é a mesma sensação sempre, assim. Sim. E quando tá cheio, por exemplo, nesses jogos agora, principalmente contra o Atlético Goianiense que eu fui, foi estar lá e ver, tipo... Eu achei, antes de sair de casa, até falei pro Theo, falei, nossa, eu não queria chegar lá numa atmosfera hostil. Eu não queria uma atmosfera hostil, eu não queria que chegar lá e ser aquele, tipo, a bola rolou, o cara tocou a bola um pouco pro lado, a torcida já... Aí eu falei... Entrei nessa. O jogo começou, a torcida vi que a torcida tava querendo. Fez o primeiro gol, aí foi a mesma sensação de ir em jogo pequeno, jogo grande. E você conseguir passar isso pras pessoas, eu acho, tipo, uma das melhores qualidades que um jornalista pode ter, assim. Exato. Não, sim, a torcida tá dando um show, né, cara? Esse ano, o São Paulo, pô, faz mais de 10 jogos consecutivos no Morumbi, que tem 40 mil torcedores. Então, tá sendo sensacional, sensacional mesmo. Esse foi até um dos motivos pelos quais eu meio que mudei minha trajetória, inclusive, né? Saí do jornalismo mais convencional, tradicional, para apostar nesse projeto de podcast, justamente para recuperar um pouco essa magia que o Marcelão falou. Sim. E num momento em que realmente, né, já tem algum tempo que o Morumbi tem sido muito frequentado pelo torcedor, né? Então, eu senti um pouco de falta no período que eu estava dentro da redação, com compromisso com imparcialidade ali. Lógico que dentro da redação, cada um comemora o gol do seu time ali, né? E tudo mais, mas... muita gente questiona isso também, né? Mas cara, se você não tem esse compromisso com a imparcialidade, eu acho que não serve para ser jornalista, né? Com certeza, com certeza. Sim, sim. É básico, assim. E uma outra dúvida, assim, que veio, a gente tá falando de torcida, aqui de torcida cheia, como foi cobrir, assim, eu acho que deve ter sido muito diferente, né, cobrir nesse tempo de pandemia que a gente teve, nesses 2 anos, onde agora que tá indo mais de 40 mil todo jogo, não podia entrar uma pessoa pra assistir. Não, total, cara, porque assim, uma das coisas que eu mais senti falta foi esse contato, essa relação, porque a nossa profissão, você depende muito de estreitar laços, de construir relações, até para você poder apurar alguma coisa, tipo... Só pelo WhatsApp é ruim, né? Nada como tete a tete, olho no olho e tal, e conversar de maneira presencial com diversas pessoas, seja assessor, dirigente, jogador, enfim, tudo, todo mundo que está envolvido no futebol. E aí a coletiva você também acaba tendo que fazer pelo Zoom, sem ter esse relacionamento com todo mundo que está inserido ali. É muito complicado, mas foi a forma que a gente encontrou de poder tocar a coisa, né? O futebol ficou parado durante um bom tempo, os clubes sofreram bastante, tiveram que suspender salário. São Paulo está com uma dívida até agora de salários que foram cortados na época da pandemia e depois não foram ressarcidos. Então, foi muito complicado, mas que bom que já passou, né? Sim. Nesse período teve bastante coisa, teve rixa com o Diniz na coletiva, mas faz parte, é o futebol. E como você falou da coletiva, como é cobrir, assim, tipo, não cobrir, você vai fazer a pergunta na coletiva. Agora já tá tendo presencialmente, né? Então você tá vendo as outras perguntas que a galera tá fazendo.
E aí, antes era saindo só pela internet, como que você garantia que a sua pergunta não seria feita por outra pessoa, assim? Você deixava, tipo, separado umas 3, 4 perguntas, ou você falava, pô, vou fazer essa? Ou você ouvia a pergunta dos outros, e aí você, se alguém fizesse, você mudava? Como é que você planejava isso? Então, cada clube trabalhou de uma maneira diferente durante a pandemia. Do São Paulo, cara, foi um dos esquemas, assim, melhores que eu vi, que eu acompanhei de clubes em coletiva, porque eles faziam uma sala no Zoom com vários repórteres e com o técnico, e aí cada repórter tinha o direito de fazer a pergunta ao vivo do jeito que quisesse, não precisava mandar a pergunta antes para o assessor ler, como foi em muitos clubes. Você mandava a pergunta antes, o assessor chegava e lia a pergunta para o técnico. Porque acaba sendo uma coisa mais robótica, né? Porque a pergunta, dependendo da entonação que você faz, do jeito que você coloca tal coisa, você pode gerar uma resposta diferente do entrevistado. É diferente de você mandar por WhatsApp ou por e-mail para o assessor, e o assessor vai lá e lê numa certa entonação, às vezes corta uma coisinha ou outra da pergunta que você mandou. Então, era difícil. Mas no São Paulo eu não tenho do que reclamar, porque eles sempre deixaram a gente fazer as perguntas sem nenhuma pré-aprovação ou tendo que enviar a pergunta antes. Foi bem bom. Essa era uma pergunta até, na sequência que eu ia fazer. Como é a relação do São Paulo, como você avalia, pelo menos, a relação do São Paulo com a imprensa? Por experiência própria, é complicado, né? Porque a gente vive nesse período de rede social, de exposição, então os treinos, com o tempo, foram ficando cada vez mais fechados pelos técnicos, né? E, pô, quantas vezes eu não fui até o CT para ficar 10 minutos, voltar para a redação. Você só dava tempo de saber o que... quem não tava. Quem não tava, quem tinha se machucado. Exato. Como você avalia essa relação do São Paulo, da assessoria do São Paulo com os jornalistas? Cara, a relação sempre foi boa. A única queixa, assim, que a gente faz até hoje é em relação à presença nos treinos, que eles abriram só para a apresentação dos últimos reforços que tiveram aí. O Bustos, o Ferrarese, o Galopo, esse pessoal. Mas, tirando o fato que eles poderiam já abrir um pouco mais o CT, porque, pô, tem Rock in Rio, tem... Agora acabou máscara no transporte público, né? Festival, balada, todo mundo indo para tudo quanto é lugar. A gente no jogo, entrevista os caras ali na zona mista, ninguém tá testado, ninguém tá nada. E tá muito mais próximo do cara na zona mista, do jogador na zona mista, do que estaria no CT. Porque no CT eles estão dentro de campo, a gente tá na beira do campo, numa área livre, aberta. Na zona mista é uma área fechada, todo mundo colado, com o microfone, o cara 1 metro de distância de você. A distância é o seu braço para ele. Então, quer dizer, por que não abrir? Eu acho assim, era a brecha que todos os clubes brasileiros precisavam para cortar isso, né? Mas agora já não... É um argumento que já não serve mais, né? Pandemia ainda? Por quê? Né? Cada vez mais tá ficando já um argumento difícil de aceitar. Mas, tirando isso, a nossa relação é muito positiva. Que bom, que bom. O São Paulo, como você é novo, essa relação com a imprensa até despertou isso agora em mim, essa curiosidade, porque você é novo e o São Paulo, ele tem muita dirigente mais velha, etc. Então, eles costumam dar, tipo, prioridade para informação, assim, para os repórteres mais velhos, ou eles, tipo, não tem muito essa, tipo, esse aqui é mais meu amigo, tá mais tempo aqui na mídia, não sei o quê, ou... Cara, assim, tudo depende da relação que você tem com as pessoas. Isso não tem uma ligação precisa com idade ou com tempo de cobertura, nada. Tem gente que já tá há muito tempo lá e tem uma relação pior do que, às vezes, uma pessoa que tá mais jovem tem, entende?
E aí isso vai para todas as fontes, não só com dirigentes, mas com empresários, com às vezes familiares de atletas, amigos de atletas. Então vai muito da sua relação com a pessoa. Nessa parte depende muito dos laços, das relações que você tem com cada um. Entendi. O foda é que nesse período de... Nesse período não, nessa tendência de treinos fechados, né? Fica cada vez mais difícil de estabelecer esses laços. Sim. E criar relação, de repente, com o jogador. Era mais comum antes, né? A gente ver jornalista, mais amigo de jogador, né? Hoje isso não existe mais, né, hoje cara? não existe. Hoje não existe mais. Antigamente, assim, às vezes eu fico conversando com o Flávio Prado, por exemplo, que é de uma outra época. Pô, jogador e jornalista saía junto para tomar uma cerveja depois de um jogo. Ou o jornalista criticava o jogador, e aí o jogador, beleza, me criticou, mas fora do campo, os caras são amigos e aceitavam a crítica numa boa. Hoje em dia, se você critica, o jogador já acha que você é mau caráter, que você é mal intencionado, que você é maldoso. Então tudo muda. Você antigamente pegava o jogador pelo braço no final do treino, entrevistava, fazia a pergunta que você queria. Hoje tem o assessor para intermediar. O futebol mudou demais, né? O futebol mudou demais. Os jogadores estão cada vez mais blindados. Às vezes o Theo também deve ter tido essa oportunidade de fazer eventos de outros esportes que não sejam futebol. E a gente percebe, né? Como os atletas são muito mais acessíveis, os assessores não têm muita essa de proteger, não pode citar isso, não pode falar sobre isso. Os atletas são bem mais abertos, né? Mais espontâneos, não tem esse discurso pronto, né? Não, total. E é engraçado, porque dá até para perceber, assim, pelo assessor, né? Que de um clube grande e tal, dá pra perceber a tensão do cara com qualquer detalhe ali, qualquer qualquer acento mal... Estão fugindo de qualquer problema e polêmica, né? Não, qualquer perguntinha assim, por exemplo, se o jornalista não faz aquela pergunta comum, tipo, até em final de primeiro tempo, final de segundo tempo, se o cara não vai lá e faz uma pergunta comum, o jogador dá aquela parada assim, fica tipo... Vou falar com o professor pra gente ver os 3 pontos. E vai embora. É isso, ele não consegue, tipo... treina tanto as mesmas perguntas que acho que chega no fim não consegue desenrolar. E nesses anos que você passou de Gazeta, você conseguiu estabelecer alguma relação bem próxima com algum jogador? Ou... Com jogador é difícil, né, cara? Às vezes a gente conversa, às vezes, com algum jogador por rede social, manda uma mensagem, responde e tal. Mas relação, assim, próxima é muito difícil, né? A gente pouco tem contato com os caras, mais com a galera que tá nos bastidores, empresário, dirigente, conselheiro, esse tipo de pessoa, a gente já acaba tendo uma relação um pouco mais próxima por estar conversando diariamente sobre diversos assuntos, apuração e tal. Entendi. Mas realmente, assim, é gritante a diferença. Você vai do futebol para os outros esportes, né? Você vai em qualquer lugar, realmente. Você vê, né? Tem uma relação do... Vejo direto o Pio lá, que acabou de ser campeão mundial, né? Sim. Direto ele postando foto com um jornalista, respondendo, tá envolvido, sabe? O cara, super aberto, super solícito, sabe? Dá até mais prazer de trabalhar, né, nesse tipo de cobertura. Sim. E você acaba contando uma história melhor, né? Exato. Quando a pessoa se abre, ela é mais solícita e tal. Não, em 2002, os caras... Você pega, tipo, documentários, assim, tá lá o Tino Marcos no meio da Copa do Mundo lá com os caras, trocando ideia. E aí, eu acho que isso isso também é uma coisa que faz o jogador se aproximar mais da torcida, né? Sim. E isso tem umas coisas que a gente tinha... Um dos nossos objetivos aqui é justamente esse. Tentar diminuir a distância da torcida e jogador, porque a gente acredita que com esse lance de não conseguir ter a relação,
eles não conseguem se conhecer. Tipo, a torcida não consegue ver um jogador e falar, pô, eu me identifico com esse jogador porque ele gosta de ouvir Aerosmith. Tipo, você não sabe o que o jogador escuta, você não sabe o que ele faz. Então, não consegue ter essa relação próxima. Eu acho que isso é um dos objetivos nossos pra tentar diminuir essa distância muito grande. Foi proposital o Aerosmith? Você veio de jaquetão de couro? É que eu gosto muito, então foi a primeira banda que veio na minha cabeça. Gosta de rock, Marcelão? Cara, eu sou bem eclético, eu gosto de rock, tava no show do Metallica no Morumbi, gosto muito. Eu vou da esquerda pra direita, do norte pro sul, eu sou bem eclético. Não, eu também, às vezes tipo, a gente tá saindo assim, daí eu falo, não, vou colocar aqui no meu celular, daí eu coloco no aleatório, aí começa, tipo, Aerosmith, aí do nada pula, tipo, vai um MC Livinho, assim, nada a ver. Aí pula mais um Celine Dion, aí tu fala, mano, cada hora é um estilo totalmente diferente, assim. Então, eu gosto bastante. E foi bom esse show do Metallica? Eu queria muito. Cara, foi bem bom. O Morumbi tava abarrotado de gente. Falaram em 80 mil pessoas. Nossa. Não sei realmente quantas pessoas estavam lá dentro, mas estava muito cheio. Foi bem legal. Eu queria ter ido no da Iron Maiden, que teve também, mas não consegui ir. Tava trabalhando, tava de plantão, então acabei não indo, mas disseram também que foi bem bom. Iron Maiden sempre é sensacional quando vem aqui pro Brasil. E eles gostam muito do Morumbi, né? Eles fizeram um lançamento de disco, não lembro o que era, que o Ed, né, que é o mascotinho, tava andando e aí no fundo tinha o símbolo de São Paulo na pedra, assim, tipo, lá no fundo do... O Ed andando aqui, a animação é lá no fundo um esculpido, assim, o São Paulo. Aí eu falei, os caras... Não, os caras gostam de futebol, o guitarrista tava assistindo o jogo do Vasco em São Januário. Baita jogo pra assistir. Tocar no Rock in Rio e tal. Bem legal. Eu gosto bastante também. Bom, voltando um pouco ao assunto São Paulo, só um pouco. Como eu acompanho também, gosto, né, de acompanhar não só o São Paulo, mas o setorismo do São Paulo, dá pra ver que o pessoal tem uma relação bem da hora, assim, é um pessoal bem amigo, mas eu queria saber como é competir pela informação com essas pessoas e como que é, de repente, se você tem uma informação exclusiva. Alguém manda mensagem, sei lá, Edu Afonso manda mensagem no grupo, e aí, Marcelão, qual que é? Se tem esse movimento, assim, de... Cara, a gente é concorrente, mas a gente, ao mesmo tempo, se ajuda muito, né, cara? A gente compartilha contato, tá sempre conversando e compartilhando informação, porque eu acho que é assim que tem que ser, né? E aí, quando um companheiro, ou quando você solta uma exclusiva, isso acaba sendo um ponto inicial para outras apurações, né? Por exemplo, se um companheiro solta que o São Paulo tá com salário atrasado, o outro já vai apurar quem são os jogadores que estão com salário atrasado, quantos salários atrasados são. Então, cada notícia desencadeia outras, né? E assim vai sempre. Mas a gente não se vê, assim, no fundo, como concorrente, não. E a relação é muito, muito boa, muito positiva. E como chega essa informação de salário atrasado, por exemplo? Que você seja o primeiro a receber essa informação. Como você, tipo, alguém de dentro, assim, entra em contato com você e fala... Pô, Marcelão, atrasamos o salário? Tipo, Cara, geralmente essas notícias, assim, elas vêm mais de pessoas ligadas ao jogador, né? Ah, sim. Já tá meio insatisfeito com a situação e tal. O clube, obviamente, não vai levar isso pra imprensa, não é de interesse do clube. Mas isso geralmente acontece e aí muita gente também, cara, acaba publicando sem ouvir o lado do clube. E é difícil, né? Porque o jornalismo você tem que ouvir as duas partes. E aí também tem os blogs que acabam publicando várias coisas, nem tudo é verdade, a apuração ela não é tão confiável. Às vezes, muitos blogs acabam noticiando de uma maneira que atendem aos interesses deles. Tipo, sei lá, o dono do blog não gosta do Igor Gomes. Aí eles vão lá e publicam Igor Gomes começou a seguir tal coisa, ou sei lá, o Igor Gomes recebeu proposta de tal clube. E às vezes não tem proposta nenhuma, mas é porque é do interesse de tal blog. E aí a gente tem que
que ficar apurando fake news, se isso é verdade ou se não é verdade. Tipo, nessa janela teve um monte de nome aí de jogador que o São Paulo estava interessado. De 50 nomes, 10 o São Paulo estava interessado. Então, a gente tá numa era que a gente tem que apurar não só o que é verdade, mas a gente tem que apurar o que é mentira, o que surge de mentira. E, infelizmente, as notícias que chegam muito pra torcida são essas notícias que são fake, né? Sim. Por exemplo, eu fui pro jogo do Atlético Goianiense há 2 semanas atrás, uma semana atrás. A gente tá gravando pós quarta-feira de eliminação. A primeira eliminação. A primeira eliminação do ano, exato. E aí eu cheguei lá e tinha uma galera que tinha certeza que o Luciano tinha brigado com o Caleri porque eles tinham lido num blog, assim. Tipo, não, o Luciano brigou com o Caleri. Aí eu, mano, o que você tá falando? Não, eles brigaram, não sei o que, não se gostam. Aí o Luciano pegou a bola, tipo, não chutou. Aí, ó, tá vendo? Se não tivesse brigado, tinha tocado a bola pra galera. E aí, tipo, essas notícias acabam se espalhando muito rápido, Sim. né? Eu não sei como o Luciano ainda faz gol, porque ninguém gosta dele, né? Já pintaram uns 15 desafetos dele. Ele tá brigando com todo mundo, com o Rogério, com o jogador. E aí Continue fazendo gol e brigando, então. briga e faz gol. Pois é. Mas acaba chegando, né? Pra mais pessoas. Eu não sei por quê, mas... E aí, você, sabendo disso, como que você faz? Pô, isso aqui claramente é mentira, assim. Não, tem coisa E que aí, nem dá o trabalho de desmentir, né? Porque, porra, não dá. Tipo, o Uma Luciano ter história brigado dessa. com o Caleri, não tem como. É que, infelizmente, muita gente acredita, assim. E aí, Sim. acaba... Porque, por exemplo, a gente já se conhece há um tempo, então a gente meio que confia um no outro, né? Então, se eu chegar nele e falar, pô, Theo, o Caleri brigou com não sei quem, acredito que ele não vai, tipo, ficar contestando o que eu falei. Quer dizer, talvez vá, não sei. Mas só que aí as pessoas fazem isso, aí vai. Aí começa. Aí um vai falando pro outro, aí vai. Aí quando aí chega em você fala, pô, não brigou, aí os caras vão lá no seu Instagram. Ah, ó lá, nem sabe, ó. Cobre o São Paulo, mas não sabe o que tá acontecendo no clube. Não sei o quê. Você acaba enfrentando muito disso, assim? Tipo... Ah, tem bastante, cara. Às vezes tem torcedor que quer ler aquilo que quer ler. Se é alguma coisa diferente daquilo que ele quer ler, ele já acha que é mentira, que não presta, que o cara é incompetente. Tem muito hater no Twitter. Muito. E é com todos os setoristas, assim. Tem gente que persegue certos setoristas. Mas faz parte, ossos do ofício. A internet tá aí. Infelizmente é isso com o jogador, então a proporção é ainda maior. Quando perde um pênalti, faz cagada. Meu, a enxurrada de crítica que vem o que o Igor Gomes tá sofrendo aí. Tudo bem, não vive uma fase boa há muito tempo, tá mal, tá prestes a sair, provavelmente não vai renovar, ainda mais agora com esse clima, com a torcida, mas, sabe... Todo jogo vaiando, todo jogo, sabe? Pô, beleza, não foi bem, não precisa vaiar, mas também não precisa aplaudir. Aplaude o cara que tá entrando, não Exato. vai o cara que tá saindo. Sabe? Tá vaiando e não tá adiantando, vai continuar vaiando pra quê? Sim, né? E aí, além das vaias, tem tudo aquele vai lá no Instagram do cara, ameaça de morte e tal. Exato. Eu acho que É muito ruim. Isso, se o cara não tiver uma boa cabeça, ele deixa se afetar bastante. Porque às vezes, por exemplo, você posta alguma coisa que grande parte da torcida não concorda, já vê uma enxurrada de crítica, você... Cara, quando acontece alguma coisa comigo assim, desse tipo, eu já muto ali o post pra não vir nenhuma notificação, nenhum comentário ofensivo, pra eu ficar lendo. Porque, pô, eu vou ficar lendo um monte de besteira ali. E quanto mais você ficar lendo, pior você fica de cabeça. Sim. Vai absorvendo, Exato. né? E com jogador, então, pior ainda, porque é uma proporção ainda maior. Então... Sim. Eu acho que tem passado muito do ponto isso. Isso é uma coisa também que a gente tem como objetivo aqui, né? Tentar fazer com que as pessoas entendam que todos somos humanos, né? Independente se o cara é jogador, se ele não é, ele tem as coisas dele. E nesse último jogo que foi no Morumbi, nossa, me fugiu o time agora que a gente... O Atlético Goianiense? Não sei se... não, que ele foi titular agora, né? Corinthians. Isso, Corinthians. Nossa, eu viajei de não lembrar. Você via ele, tipo, indo cobrar o escanteio, assim, dava um zoom na cara dele, você via que ele não tava, tipo...
com confiança, assim. Meio abatido. E a hora que ele saiu ali, ele colocou a toalha no rosto, assim, eu fiquei triste. E aí, uma coisa que eu tenho até de elogiar, assim, alguns torcedores, que quando viram essa cena dele muito triste no banco, depois de ter tomado vaia do estádio inteiro, foram lá no Instagram dele e desejaram força. Eu acho que isso é importante. Na mesma proporção que a gente vê muita gente indo xingar, eu acho que a gente também tem que ir lá e tentar prestar o maior apoio possível pra não ficar rolando isso. E o cara, porque a gente não sabe como é que fica a cabeça do cara depois de tanta vai assim, não importa se é jogador, se ganha muito dinheiro. A gente tem que saber se comportar como pessoa. E a gente quer isso em todo lugar e a gente vai começar a ter isso aqui também. Não, dependente de quem sentar aqui, a gente quer que seja respeitado de todas as maneiras tem que ter, possíveis. né, velho? É o principal, cara. Independente do que ele vem rendendo dentro de campo, respeito é o mínimo, né? Sim. E, bom, já aproveitando o gancho do Igor, falar um pouco de futebol, queria saber como você avalia a temporada atual sob o comando do Rogério, e a gente estava até comentando um pouco aqui em off, né, em relação a esse fim de temporada, se renova, quer dizer, ele já renovou o contrato até 24, né? Até o final do ano que vem, se eu não me engano. Bom, de enfim, 2023, tá renovado, mas a gente não sabe ainda se ele permanece ou não, né? Você acha que, em caso de um vice-campeonato na Sul-Americana, ele tem o risco de talvez até não terminar o ano no clube? Cara, eu avalio a temporada do São Paulo de maneira muito positiva, assim. O São Paulo mais uma vez chegou a uma final de Paulista, dessa vez perdeu, chegou até a semifinal da Copa do Brasil, chegou à final da Sul-Americana, atingiu ou até superou as metas que tinha traçado para todas as competições, com exceção no Brasileiro, que o São Paulo vem mal, mas nas outras competições ou bateu a meta ou igualou aquilo que estava previsto no início do ano. Então, assim, se o torcedor lembrar de alguns anos atrás, o São Paulo era eliminado em semifinal, às vezes em até quartas de final de Paulista. Perdia pro Juventude, caía na Copa Morumbi. do Brasil para time pequeno. Enfim, a competitividade do São Paulo hoje ela é muito maior. E isso o torcedor precisa reconhecer, porque mesmo atravessando uma grave crise financeira, mesmo com todas as dificuldades, o São Paulo chegou, brigou, competiu, ganhou um bom dinheiro com premiação, porque chegou longe nas competições, lotou estádio, arrecadou bastante, rendeu bastante dinheiro com bilheteria. Então isso faz com que o São Paulo arrecade mais dinheiro, consiga respirar um pouco mais, talvez montar um time mais competitivo na próxima temporada. Eu acho que as perspectivas são boas, a temporada tem sido boa, com exceção do Brasileiro. O Rogério Ceni, na minha opinião, faz um ótimo trabalho. E eu espero que ele fique para que o São Paulo possa até melhorar mais, continuar aí nessa toada, nesse ritmo de reconstrução, né? Você falou do Pode falar. reconhecimento da torcida. Eu acho que tem uma ansiedade muito grande em voltar a ver o São Paulo bater de frente de verdade por títulos, né? E com os rivais da atualidade, Flamengo, Palmeiras. Mas eu acho que o torcedor às vezes vai muito nessa empolgação, né? E acaba esquecendo que é um trabalho de formiguinha, às vezes, né? Temporada a temporada. E é um trabalho que não foi feito ao longo da década passada, pelo menos na primeira metade, né? Então a gente tem que ter a consciência de que as coisas estão mudando agora, né? Logo, tiveram algumas mudanças, desde a época do Diniz. Eu acho que em campo dá para perceber, né? Um time mais aguerrido do que foi nos anos anteriores, que não para de correr. Eu acho que é isso que a torcida quer, e é por isso que continua lotando o estádio, porque sabe que vai encontrar um time que vai, mesmo faltando, às vezes, técnica, às vezes não tendo recurso tático, muitas vezes, sabe que o time vai para dentro. Com qualquer um. Exato. E a gente perdeu as competições que a gente perdeu pros melhores. A gente perdeu pro Palmeiras, o Paulistão. Tudo bem que
podia ter sido melhor, mas perdeu pro melhor time do campeonato. E agora perdemos pro Flamengo, que é também o melhor time do campeonato. Exatamente, Então, exatamente. acho que essas derrotas... O São Paulo perdeu para quem tinha que perder, né? pra quem Deu a podia lógica. perder. Sim, Estranho seria se o São Paulo fosse eliminado pro Atlético Goianiense. sim, né? sim. E aí, tipo, a torcida tem que ter também essa mentalidade de que existem alguns clubes que a gente pode perder. Sim. Não Nenhum... é um bicho de 7 cabeças. Pô, perdeu A aqui. gente já foi o clube que tava no topo, né? Então... Exato. Então, quando a torcida entender isso também, aí eu acho que os treinadores vão ter mais tempo, os jogadores vão conseguir ter mais tempo para se adaptar e vai ficar mais fácil, né? Porque se você consegue manter um trabalho, você consegue tudo. Eu costumo dizer assim, a continuidade do técnico ela é extremamente necessária, né? Extremamente necessária. E o São Paulo, com um elenco competitivo, mantendo o treinador para a próxima temporada, enxugando a folha salarial um pouco, que o clube já sinalizou que deve fazer isso e que precisa. Ontem o Rogério Ceni até falou em coletiva que precisa enxugar a folha para o ano que vem. E aí você pega o Éder, que não deve permanecer, tem um alto salário. O Miranda, que tem um alto salário, também já não sabe se vai ficar, se vai se aposentar, se vai renovar por mais um ano. O Rafinha tem um alto salário, também não sabe se vai renovar. Então pode ser que essa folha salarial ela caia bastante para o ano que vem. Mas também, ao mesmo tempo, tem que fazer novas contratações, principalmente de jogadores dribladores, de velocidade. Então, o São Paulo tem que... O São Paulo está numa situação muito difícil, que ele tem que manter um time competitivo e, ao mesmo tempo, enxugar folha salarial, cortar custos, pagar dívidas. E é uma equação muito difícil de você equilibrar, né? Sim. Porque hoje você não consegue fazer um futebol competitivo, um futebol de qualidade sem dinheiro. Sim. Então você tem que apostar em jovens, talvez numa promessa da Série B, talvez num cara do futebol sul-americano, como foi com o Galopo agora. E você gosta do Galopo, você acha? Cara, ele ainda tá no início, né? Eu acho que ele ainda não se adaptou completamente, não entendeu muito bem a forma do São Paulo jogar, Sim. como o Rogério Ceni quer que ele performe ali no meio-campo. Por exemplo, o Thales Costa, que tá desde o início da temporada, é um cara que já mostra um entendimento tático melhor. É um cara que já joga você vê que ele já joga no time do São Paulo com mais naturalidade. Sim. E é difícil a gente cobrar isso do Galopo, que o São Paulo até então tava jogando de 3 em 3 dias, mal tinha tempo para treinar, não tem uma semana livre de treinamento há quanto tempo? Sim. E aí você não consegue passar isso pro jogador, o jogador já chega, não consegue... É difícil. Eu não vou julgar ainda, eu prefiro não julgar, porque com o Gabriel Neves foi a mesma coisa. E hoje o Gabriel Neves se transformou num titular absoluto que se lesionou agora e vai fazer muita falta. Então é difícil, mas o torcedor não tem essa paciência, não consegue entender todos esses detalhes. E ele acaba já crucificando o menino, que já chega com uma responsabilidade enorme com essa transferência em criptomoeda. Uns falam que é 8 milhões, outros falam que é 4, outros falam que é 6 milhões. A gente só vai saber quando o São Paulo divulgar o balanço financeiro. Foi a mesma coisa com o Rigoni, ninguém sabia quanto o Rigoni tinha custado. E é muito jovem ainda, né? Muito jovem, anos. muito jovem. Você acha, tipo, seguindo nessa linha que você falou, o Ferrarese, o Bustos, eles também devem demorar um pouco mais, né, para se adaptar. E você acha que desses que chegaram agora, por fim, o Galopo, o Bustos e o Ferrarese, você acredita que eles possam ser titulares em algum momento do ano que vem? Pelo que porque eu dei uma pesquisada no Bustos, por exemplo, pelo que eu vi, eu gostei do que eu assisti dele nos outros times que ele tava. O Ferrarese não vi muito antes, mas gostei dele nos desempenhos dele. E o Galopo, eu acho que é isso. Ele, às vezes, está se posicionando nos lugares que não tem, mas a gente vê que, por exemplo, no jogo de ontem, quando ele entrou, ele conseguia dar uma clareada em algumas... Não, no jogo de ontem não, contra o Corinthians. Contra o Corinthians ele conseguia dar umas clareadas interessantes, assim. É um cara que mesmo assim já mostrou uma inteligência tática e principalmente a parte do combate ali, 1 a 1, que o Thales, por exemplo, que em tese preencha o mesmo setor do campo, não tem, né, esse combate, esse um contra um mesmo, isso, né? Uma coisa que eu gosto muito
do Galopo é o jogo aéreo, assim. Eu acho que é muito importante pelo que o São Paulo tem feito durante a temporada. E aí, por isso Cruza pra caramba, né? E nisso de tentar... cruza, Nossa, aí escanteio. Aí isso. joga no Reinaldo, no Patrick, no Vinícius, cruza e escanteio. E aí, se tem um Arboleda, eu fico... Sim. Falou, pô, o Arboleda vai vir e vai cravar, porque ele é bom de cabeça. E aí, tendo um outro cara como o Galopo, que ele sempre tá ali ganhando uma ou outra de cabeça, eu acho muito importante. Sim. Ele pisa... Não tem problema em pisar na área, né? Isso é legal. E até um estilo que o Rogério gosta bastante. Sim. Eu acho que isso é importante frisar também, né? O Rogério não tá trabalhando com as peças que ele gosta de trabalhar. O fato de não ter um ponta driblador rápido e realmente que agrida o adversário é realmente preocupante, né? E o São Paulo contratou nessa gestão o Bruno Rodrigues, que não foi usado pelo Crespo. É um cara que eu tinha assistido jogar pela Ponte Preta quando eu fui fazer um jogo. Acho que foi Ponte Preta e Corinthians em Campinas que eu fui fazer. E o Bruno Rodrigues jogava na época pela Ponte Preta. E ele jogou muito, acabou com o jogo. Depois acompanhei ele por mais um tempo. Então, quando o São Paulo contratou, eu até gostei da contratação. E me estranhou que o Crespo não utilizou o menino. E hoje ele tá no Cruzeiro, tá jogando no Cruzeiro. E é uma pena, porque talvez ele poderia ser útil. Talvez não é o ponta que o São Paulo precisa, a altura do São Paulo. Mas é um cara que chegou sem nome. E quem me garante que ele não poderia crescer e virar um cara de outra prateleira? Ninguém sabe, né? Exato. Eu acho que falta isso, né? Extrair assim, o melhor do jogador, tentar realmente fazer valer o potencial do jovem jogador, principalmente, né? Porque... Putz, cara... Agora, se o São Paulo ganhar a Sul-Americana e classificar para a Libertadores, eu acho que o São Paulo vai se permitir fazer um investimento maior, montar um time mais competitivo para brigar na Libertadores. Sim. Talvez não por título, quem sabe, óbvio, é um mata-mata, mas para chegar longe na Libertadores, ganhar bastante premiação também, Sim. lotar estádio, porque nesse período a gente também tem que pensar, lógico, o futebol que conta é título, bola na rede, mas no caso do São Paulo, pensar de uma maneira mais estratégica, montar times que talvez não para ser campeão, mas se chegar longe, você já vai conseguir tornar o futebol mais sustentável, lotando estádio, ganhando bilheteria, ganhando mais dinheiro com premiação, fazendo o time chegar, e aí o time que chega mais longe na competição chama mais atenção dos outros times que estão fora, olhando quem que pode ser contratado, quem que é o time bom do Brasil, da América do Sul. Se o São Paulo chegar numa semifinal de Libertadores, o clube possível comprador de um jovem de Cotia já olha com outro olhar. Sim. Já olha com outros olhos, de tipo, poxa, às vezes o menino ia receber uma proposta de 10, já recebe uma proposta de 15, 20. Sim. O São Paulo consegue lucrar mais. O Flamengo hoje pode vender um jogador que talvez não seja tão talentoso quanto um jogador do São Paulo por mais dinheiro do que o São Paulo. Porque o Flamengo briga pelo título brasileiro, pelo título da Libertadores, pelo título da Copa do Brasil. Um jogador que tá nesse elenco significa que o jogador é bom. Sim. Vale mais. Então tem tudo isso. Pra roda girar... Eu acho que falta mesmo buscar alternativas, voltar a buscar alternativas mais baratas, né? Foi assim em 2004, quando o Cuca montou o time que futuramente ia ser campeão do mundo, né? E eu acho que falta, ao longo desses últimos 10 anos, rolaram muitas contratações que, no meu ver, foram muito tapa-buraco, sabe? Sim. Momentos que o time vinha mal, momentos que o clima com o torcedor era ruim, pum, Alexandre Pato. Vem, volta, sabe? Aí vem o outro, Daniel Alves, contratava sabe? por nome pra ficar bem com a torcida. O próprio Rogério, na primeira passagem dele de treinador, foi meio que nesse naipe, né? E uma coisa disso que vocês estão falando é sobre querer contratar exageradamente, tipo, pela moral do cara, por exemplo. Por que o Bruno Rodrigues, ele não pode ser que tenha tanta chance quanto o Bustos, assim. Pô, o Bustos é do Grupo City. Aí a torcida já fica naquela, tipo, não, o cara veio do Grupo City, o cara vai ser bom e tal. E aí já, tipo, por que um cara da Série B não pode? Se o São Paulo contrata um cara da Série B, a torcida, não, mas esse cara não pode vestir a camisa do São Paulo antes de jogar, antes de saber. Exato. E aí, então, a torcida também pede
que o jogador chegue com... tem que chegar com status, tem que ser um cara... mas aí também não pode jogar muito. A torcida é daquele jeito. Não pode pagar muito, mas não pode ser um cara da Série B, não pode ser uma aposta, tem que ser um cara pronto, mas também não pode ganhar muito salário. Aí você fala, pô, como é que você... Foda, né? Como é que você decide isso, né? Tipo, é muito difícil, assim. Não, futebol é difícil de acertar e errar. Se acerta, beleza, bacana, é o melhor do mundo. Se não acerta, é o pior do mundo. Vai acertar e vai errar sempre. É difícil prever o que um jogador vai render. Às vezes o jogador joga muito num clube e não joga no outro. É um ser humano. Só que é muito mais... Eu acho que, tipo, com esse lance é muito mais difícil você acertar do que você errar. Só que se você errar gastando menos, aí não tem problema. Tipo, você gasta ali, você paga X de salário, aí você erra. Tudo bem, você vai ter uma multa menor se você for rescindir o contrato, ou se você for vender, vai vender um pouco menos, mas não tem problema. Agora você contrata um Daniel Alves, por exemplo, pagando 1,5 milhão. Pô, errar gastando 1,5 milhão por mês é mais difícil, entendeu? Difícil. Agora, que nesse caso era o Daniel Alves, ainda era um tiro certo, considerado certo, sim, né? Sim, mas é aí que tá. Tipo, eles chegam nesses tiros certos e quebra. E, por exemplo, o Éder. O Éder, beleza. Eu nem acho ele ruim, eu gosto. Eu gosto do jeito que ele joga. Só que ele cansa muito rápido, e aí a intensidade acaba ficando um pouco abaixo. E aí gasta, errou gastando muito. Tem um alto salário. Tem um alto salário. Então, se errar gastando muito, prejudica muito. E, ultimamente, o São Paulo tem errado bastante nesse quesito, assim. E nessa linha de um planejamento mais estratégico que você citou, como você avalia a gestão e uma possível reeleição do Casares na presidência? Cara, eu não vejo a gestão como uma gestão que faz um trabalho ruim. Eu acho que é uma gestão que faz um trabalho melhor que a gestão anterior. Com certeza. Em relação ao marketing, por exemplo, a renda do São Paulo com patrocínios triplicou. Isso foi um ponto importante, um acerto da gestão. Que vem tentando ser criativa para monetizar e fazer com que o São Paulo arrecade mais. Precisa melhorar algumas coisas, óbvio, nenhuma gestão é perfeita. Agora, em relação a essa proposta de reeleição, ela é polêmica, né? Porque muita gente fala que ela até seria legítima se valesse a partir do próximo mandato e tal. E a situação justifica dizendo que os sócios vão decidir, então não é golpe, porque vai ser decidido de uma forma democrática. Golpe seria se eles aprovassem sem votação e nada. É difícil, é um assunto muito polêmico, cada um vai defender o seu lado. Agora, se o sócio entende que a gestão não é boa, então vota contra, da mesma maneira que reprovou em janeiro a proposta, o pacote que incluía a reeleição presidencial. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, se os sócios vão aprovar ou se não vão. No conselho já estava previsto que iriam aprovar, agora os sócios é diferente. Eu conversando com pessoas do clube, todos falam sobre isso com uma cautela maior, sabe? Com uma certa indecisão, tipo, não sabe o que vai acontecer. Então, é difícil. Eu tô até curioso. A assembleia vai ser no dia 24 de setembro. Eu vou estar de férias, mas vou estar acompanhando. Vou estar de férias, curtindo as minhas férias. Sim. E... eu concordo com você nesse lance da gestão ser melhor que a gestão passada. Eu senti muita diferença no marketing, assim, até porque a gente tava falando no episódio passado que o Theo, ele tem um certificado, né, de São Paulinismo. Ele tem um certificado e o diretor de marketing na época desse certificado era o Júlio Casares. Olha. E assinou o certificado dele. E quando ele assumiu, eu falei, pô, acho que isso vai melhorar, porque ele é do mercado, né? Se não melhorar, tá de brincadeira. Daí, até o anúncio das contratações, segurar um pouco ali para falar o patrocinador master, que vai trazendo gente. Esse lance da SPFC Play, achei interessante. E o jeito que ele tá fazendo para divulgar, Sim. etc., eu acho bem, bem legal. Porque na gestão do Leco,
Anunciou, tipo, eu lembro de ver o anúncio do Daniel Alves, aquele primeiro anúncio, eu tava em casa, assim, e não vi, tipo, o clube fazendo uma coisa grande, assim, né? O Globo Esporte colocou lá, Daniel Alves fechou, aí você depois, tipo, 5 dias, apareceu um videozinho, assim, sei lá, tipo, interessante. 5 dias eu posso estar exagerando, mas depois de bastante tempo do Globo Esporte passou. E com o Júlio Casares, isso, de fato, ficou um pouco melhor. E a gestão em si, ela acaba deixando melhor do que a do Leco, que tinha alguns problemas. Com a questão do arrecadamento aí. Eu acho que a gestão ela é mais profissional hoje, mais profissional. Tem um executivo de futebol, tem o Belmonte, que é diretor de futebol, que faz parte da política do São Paulo, sim, mas quem negocia, quem cuida mesmo dessa parte mais burocrática é o Rui Costa, que é um executivo, então... E todo jogador que chega fala bem dele, né? Fala, não, Sim. o Rui Costa, conversei com o Rui Costa, não sei o quê. Cara, ele participou da remontagem do elenco da Chapecoense depois do acidente de 2016. Ele que montou o time, que conseguiu, inclusive, permanecer na Série A na época. Pô, imagina você ter que remontar um time para jogar por um clube que foi completamente dilacerado. Sim. Não é uma tarefa muito fácil. Então, eu vejo o São Paulo mais profissional hoje, mas pode melhorar muito. Sim. Principalmente em relação a contratações. Uhum. O São Paulo precisa, o Rogério Ceni precisa de jogadores. O elenco, eu vejo o elenco um pouco desequilibrado. Tem muita opção em alguns setores, pouquíssimas opções em outros setores. E isso acaba limitando, fazendo com que o São Paulo só jogue de uma maneira. É difícil, né? Exato. Você acha... Falta alternativa, falta... agora, nos últimos jogos, deu uma mudada, né? Que ele tava jogando com uma linha de 3 zagueiros, né? Aí Sim. mudou para uma linha de 2, com o volante ali, no caso, o Pablo Maia, fazendo a saída entre os 2 zagueiros, né? Isso é bom, porque ganha um homem de meio. Até acho que o São Paulo jogou melhor assim. Até gostaria que ele seguisse com esse time. Mas, realmente, para segundo tempo, você precisa de mais velocidade na beirada ou de mais criação por dentro, né? Porque, querendo ou não, a gente não tem esse camisa 10 mesmo. Sim. E não tem quem colocar. Não tem como mudar o sistema ali, porque realmente o Rogério virou um refém desse esquema tático. E você acha que pro ano que vem existem bons nomes sondados nas pontas, onde o Rogério gosta? Putz, até agora eles estão na fase de fazer avaliação, de monitorar nomes, de saber quem que é interessante talvez abrir uma negociação ao final do ano ou não. O São Paulo está nesse período de levantar, fazer avaliações, para depois decidir em qual alvo vai. Uhum. Então ainda está muito em aberto, assim. O famoso scout, né? O scout tem uma série de nomes na mesa e agora que o Rogério Ceni e a comissão, juntamente com a diretoria, vai começar a debater quem que vai, quem que não vai, quem que o São Paulo pode fazer. Falaram muito daquele Pedro Henrique do Inter, né? Uhum. Eu vi esses dias mesmo. Mas, por enquanto, não tem nenhuma proposta oficial por ele. Vamos aguardar aí as próximas semanas para ver se isso se concretiza numa proposta, numa eventual oferta ou não. Perfeito. Bom, a gente vai encaminhando pro final do nosso primeiro episódio com o convidado. Mas queria te perguntar, Marcelão, por fim, se você ainda tem algum sonho como jornalista de repente, cobrir algum evento específico, ou fazer alguma cobertura específica em algum lugar. Cara, sem dúvida nenhuma, assim, cobrir uma Copa do Mundo é o grande sonho, né? Grande sonho. Inclusive, tô credenciado para essa, tô de stand-by. Me credenciaram, mas eu não fui escolhido. Vão outros 2 repórteres, mas tô de stand-by. Se acontecer alguma coisa, né? Tô de reserva. Mas eu espero ir aí no futuro em alguma, porque realmente é o auge. Ou uma Olimpíada também, que seria um sonho. E vamos ver, vamos aguardar, trabalhar bastante para que um dia se concretize. Sim, Com de certeza. fato. Eu acho que a Copa do Mundo, se eu tivesse trabalhando a mesma coisa que você, a Copa do Mundo, acho que seria
O auge. Depois da Copa já que é pode se muito- aposentar. Acabou. Teve a Copa. Pode resolver acabou. fazer outra coisa se quiser, que aí beleza. E gostaria até de falar pro nosso público que a gente tem alguns quadros, né? Pra perguntar pros convidados, pra interagir. E tem o Celeste Tricolor, que a gente deu esse nome, pra você falar pra gente, montar uma seleção de São Paulo, só que dos jogadores que você viu, Que eu vi Porque- jogar. pra ser diferente, né, de cada um. Jogadores que você viu, assim. Tá, vamos lá. Jogadores que eu vi no gol, Rogério Ceni, óbvio. Na lateral direito, Cicinho. Zaga. Putz, vai ser difícil. Muito Tem cara muito- bom, né? tem muito cara bom, cara, que passou pelo São Paulo nessa época. Aham. Ave Maria. Mas eu iria com Fabão e... Fabão e Miranda. Lateral esquerdo, Júnior. Primeiro volante, Mineiro, Josué segundo, ou como vocês queiram. Os dois estão no meio campo. Mineiro, Josué. De camisa 10, passaram bons camisas 10 pelo São Paulo, cara, nessa época. Eu colocaria aí o Kaká, de 10. Sim. No ataque, França, Luiz Fabiano e... É difícil, cara, escolher, né? É tanta gente. Eu entendi. Eu vou acabar esquecendo alguém, não tem jeito, mas... Vou ter que fazer isso. França, Luiz Fabiano e o outro jogador aí, atacante. Vou botar o Lucas Moura. Perfeito. Bem parecido com o que Ótima eu escolha. pensaria. Parecido com o meu time também. Mas pelo menos tem algumas diferenças. E o nosso segundo quadro é o Craque Diamante, em homenagem ao Leônidas da Silva. A gente... Qual o jogador único agora que você melhor viu jogar, assim, tipo... Que te despertou gostar de futebol, ou que Cara, você admirou? o que eu mais gostei, assim, vendo jogar pelo São Paulo foi o França. França. O França pra mim jogou demais. Mas jogou demais. Uma pena que ele jogou no São Paulo numa época em que o São Paulo não tava tão bem. Conquistou o Paulista contra o Santos, conquistou o Paulista de 98 contra o Corinthians numa final épica, mas foi só, né? Um Rio-São Paulo, se eu não me engano, não conseguiu, quase ganhou a Copa do Brasil de 2000, bateu na trave ali com um gol de falta no último minuto praticamente, mas foi um cara que pra mim o maior 9 do São Paulo que eu vi jogar, né? Todo mundo fala do Careca, mas o Careca eu não vi. Mas, tirando o Careca, eu acho que o França... O Luiz Fabiano tem mais gols e tal, tem uma história maior, talvez, porque jogou na seleção, jogou no Sevilha. O França também jogou na seleção, mas não disputou Copa. Mas o França era melhor que o Luiz Craque, Fabiano. né? Quem sabe um dia o França aqui... Seria Nossa, interessante. sabe? E Agora ele é tá bem, e ele é difícil, bem né? ativo. E ele é bem ativo, Ele né? mora fora do país. Mora no atualmente, Japão, longe mora pra no caramba. Japão. Mas o dia que ele estiver por aqui, França, ó, É, queremos te fica, receber. fica o convite aí, tá bom? E Falta um Marcelão- França nesse time de hoje. né? Ah, pô, se tivesse o França, ia ser bom. E, Marcelão, agradecer você por ter vindo aqui nos prestigiar nesse primeiro episódio com um convidado, tá? As redes sociais do Marcelão estarão ali, colocadas ali embaixo do nome dele. Sigam ele no Twitter, no Instagram, onde você quiser divulgar. E agradecer mesmo que esse nosso primeiro episódio a gente tava meio, talvez um pouco nervoso, alguma coisa assim. Mas você ajudou bastante e agradeço de verdade. Não esqueçam de curtir também o podcast, compartilhar, se inscrever no canal, no Instagram. As redes sociais também vão estar aqui e na descrição. E acho que é isso, né, Telzinho? É isso, pô, Marcelão. Sem palavras, queria te agradecer demais.
pela parceria também, pela paciência nos tempos de Gazeta e, pô, só alegria pra você. Com certeza foi uma estreia com o pé direito aqui. Não, pô, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Passou rápido, foi uma conversa muito legal. Fazia tempo que a gente não se via, Pô, foi pra bom pra caramba, botar o papo velho. em dia também. E, pô, quando vocês precisarem, estamos aí à disposição. Sorte nesse novo projeto aí. Obrigado. Estarei na torcida acompanhando também, sempre. E tamo junto. Valeu. Irado. Valeu.